E neste momento teremos a palestra Quem tem medo de Low-Tech, com Gisele Souza, que é procuradora municipal de São José de Piranhas, na Paraíba. Gisele está aí presente, já estou vendo. Ela coordenou o GT de Governança e Transformação Digital do município. Ela é professora também de Direito Empresarial das Faculdades Integradas do Ceará, é consultora de Governança e Compliance Empresarial, advogada do escritório Souza Advocacia, com atuação em consultoria empresarial e contencioso estratégico nas áreas de Direito Empresarial e Regulatório. É atual presidente da Comissão de Inovação e Gestão da OAB Cajazeiras. Então, é a presença que vem do sertão aqui para o simpósio. Vamos iniciar a palestra da Gisele. Olá a todos. É com grande prazer que eu participo do terceiro simpósio paraibano de TI e Gestão Pública. E a ideia é discutir com todos o que é que a inovação tecnológica, esses tempos de disrupção, tem nos apresentado, sobretudo para quem trabalha diariamente com a gestão pública. Apesar do evento ter se iniciado no estado da Paraíba, com a pandemia, com essa situação de emergência, hoje a gente tem a oportunidade de fazê-lo por meio da plataforma online, aumentando aí o alcance. Então a gente acaba não sabendo precisar a quantidade de pessoas que terão acesso a essa informação. E isso está diretamente relacionado a toda forma de se trabalhar com a inovação tecnológica, porque a inovação é isso, a gente acaba às vezes perdendo o controle sobre os seus resultados. A gente às vezes tem a ideia do ponto de partida, mas não necessariamente como será o final daquela ação adotada. E é nesse contexto que hoje a gente trata sobre low-techs, né? Quem tem medo das low-techs? Esse tema me é muito caro, afinal, atuando junto à Procuradoria Municipal, afinal, sou procuradora de carreira no município, a gente constantemente lida com contratações públicas, contratações que envolvem relações entre o poder público, a administração e empresas, a iniciativa privada. Como veremos, low-techs nada mais são do que empresas que surgiram aí nesse ambiente disruptivo de inovação pela qual a gente vem passando. Então, diretamente, são empresas que buscam trazer essa ideia, né, essa verdadeira pegada, para usar o jargão mais jovial, de tecnologia para dentro dos processos. Então, eu vou dar início à nossa fala propriamente dita, e aí vamos ter que falar um pouquinho sobre inovação. É uma palavra que já caiu no gosto popular. Eu acredito que praticamente todos os professores e profissionais que vão falar nesse evento, em algum momento vão ter que discutir o que é inovação, né? E às vezes a gente fala e ele já fica no automático, mas a gente não tem uma ideia precisa do que seria isso, né? O que é inovação? A gente não tem um conceito jurídico para inovar. Mas eu costumo dizer, principalmente aos meus alunos, que inovação não é um bicho de 7 cabeças. Inovar não é reinventar a roda, né? Às vezes a gente enxerga como uma ideia distante, quando não. Inovar nada mais é do que utilizar as ferramentas corretas, com a capacidade de nos adaptarmos a essas ferramentas e utilizá-las para resolver problemas. E quando eu falo em ferramentas, a tecnologia se trata disso, de uma ferramenta. As pessoas utilizam a tecnologia como ferramenta para resolver problemas. Essa é a base de qualquer ruptura com padrões que a gente tem tradicionalmente, tanto na iniciativa pública como na iniciativa privada. Então, se a gente for parar para analisar
o que faz com que se mude a forma de conduzir processos é a necessidade de reparar algum problema no decorrer daquele processo. Seja um processo administrativo, seja um processo mecânico, por exemplo. Eu gosto muito de comparar os processos de natureza administrativa com linhas de produção. Então, quando a gente precisa modificar a estrutura daquela linha de produção, é porque a gente encontrou um problema ou uma capacidade de melhorar a eficiência daquela produção. Então, a gente busca maneiras de melhorar, adaptar ao uso de novas tecnologias a nossa linha, tornando ela mais célere e entregando melhores resultados. Então, a gente incorpora, traz isso para o nosso dia a dia através de processos inovadores. Então, sendo mais sucinta, a inovação se trata da resolução de problemas, né? E com o mundo em que a gente se encontra, de alta capacidade de processamento de dados, em que a analytics, né, o Big Data, já são ferramentas cotidianas que a gente escuta falar com grande frequência. Passamos por um processo aí, um episódio pandêmico no qual a indústria farmacêutica está aí na corrida atrás de uma vacina para a Covid-19, e nos papers em que a gente tem acesso na área médica e pesquisas sobre o desenvolvimento dessas vacinas, a gente percebe a utilização de grandes volumes de dados sendo processados para buscar uma solução para esse problema que nos foi posto. Na gestão pública é cada vez mais comum a gente presenciar no dia a dia a utilização de grandes volumes de dados sendo processados para resolver problemas, para fiscalizar contas públicas, por exemplo. O TCU já utiliza de forma bastante natural a inteligência artificial para fiscalizar licitações. O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba utiliza um grande volume de dados processados para fazer pesquisas de preços e entregar e automatizar um processo bastante caro e demorado na administração pública. Então, a gente vê cada vez mais perto do dia a dia do cidadão comum essas ferramentas. Então, são ferramentas que visam resolver problemas. Agora, um exemplo bastante prático sobre o que é inovação e que a gente que não envolve diretamente a tecnologia como a gente conhece no sentido de computador, inteligência artificial, desenvolvimento de algoritmos e redes neurais, é o exemplo do Plant for the Planet. O Plant for the Planet é uma iniciativa de um garoto, né, de 9 anos de idade, o Felix Flinkbeiner, que 10 anos atrás ele identificou um problema, né? O problema identificado por ele era a falta de árvores no mundo. Segundo ele, haviam poucas árvores e para preservar o meio ambiente a gente precisava plantar mais árvores. E aí ele queria salvar o meio ambiente e salvar os ursos em extinção. Identificou o problema. Um garoto de 9 anos identificou um problema e resolveu trabalhar numa solução para ele. Foi lançada a campanha Plant for the Planet. E essa campanha, lançada por esse garoto de 9 anos, 10 anos atrás, conseguiu mobilizar a sociedade civil por meio da internet. Ele utilizou uma plataforma tecnológica para realizar essa mobilização. E nesses pouco mais de 10 anos, a gente já tem um saldo de mais de 13 bilhões de árvores plantadas. E eles têm uma meta audaciosa de chegar a mais de 1 trilhão de árvores. Então a gente percebe que um garoto identificou um problema, utilizou uma ferramenta tecnológica que ele não precisou criar, já estava à sua disposição,
E com essa ferramenta ele conseguiu aumentar a sua capacidade de alcance, a velocidade com que as pessoas tinham acesso à sua ideia, e o impacto foi tão grande que ele conseguiu gerar uma iniciativa bastante eficiente do ponto de vista da resolução do problema que ele identificou ali. Então, percebemos que nem sempre é necessário criar algo completamente novo, mas utilizar o que a gente já tem, adaptando às nossas necessidades. Então, inovação é isso, né? A gente não precisa, gosto de repetir, não é preciso reinventar a roda, até porque isso possui altos custos financeiros. Então, é preciso trabalhar com inovação, principalmente quando a gente vem para a administração pública, trabalhar com inovação de forma cautelosa. Afinal, a gente precisa observar uma série de preceitos legais, sobretudo a ideia de legalidade, e que faz com que a gente tenha algumas limitações importantes no sentido de ter essa cautela diante do risco assumido. E aí, nesse contexto de inovação e desenvolvimento tecnológico de processamento de dados, que hoje a gente se depara com a ideia de... Há quem diga que existe uma disputa e há quem diga que é possível a convivência entre homem e a inteligência artificial. É comum, bastante comum, sobretudo nas faculdades de direito, nesse período em que estamos de certa transição, de muitas mudanças ocorridas de forma abrupta e muita informação, né? Diariamente nós somos bombardeados por uma quantidade de informações que nunca pensamos poucos anos atrás que seríamos. E essa ideia, seremos substituídos pela inteligência artificial? Quem é da área jurídica já deve ter lido algum artigo um pouco mais alarmista em que se diz que os advogados serão substituídos por robôs, que os juízes serão substituídos por softwares de análise de dados que fazem suas decisões com base já em toda a jurisprudência que aquela corte gerou, com base no entendimento daquele juiz, e que em um futuro distante seria desnecessária a figura humana. Eu entendo como sendo algo alarmista, afinal, esse momento de mudança traz também um momento de bastante oportunidade de aprendizagem, né? E é nesse ambiente de contrapontos entre o que é tarefa do ser humano e o que pode ser feito por meio de software, o que a gente pode automatizar, entregar para uma máquina resolver, né? Quais são os problemas que a solução é trazida apenas por um ser humano? E quais são os problemas que uma máquina conseguiria solucionar de forma mais rápida, mais prática, mais eficiente, com menor possibilidade de erro e também menor custo, né? Então, é nesse ponto que surgem as startups, né? Que são empresas majoritariamente voltadas para a tecnologia. A gente não afasta a ideia de inovação tecnológica das startups. Startups são empresas, ponto. E aí a gente parte para a ideia de que são empresas que atuam no setor de tecnologia, que identificam problemas em determinados nichos de mercado e se utilizam da tecnologia para resolver esses problemas, né? Então, a gente tem essa perspectiva que as empresas, como agentes de mercado, elas são as primeiras a entrarem na onda da inovação. Afinal, podem assumir riscos de forma muito mais intensa. O risco que um empresário, uma empresa privada pode assumir é consideravelmente maior
que o risco que um administrador público ele pode assumir por questões legais. Então, a gente viu o surgimento dessas startups voltadas especificamente para a área jurídica, né? As chamadas low-techs ou legal-techs. Essas empresas, elas possuem uma dinâmica de negócio que lhes são próprias, baseada em inovação, tecnologia, e seu modelo de negócios, seu modelo de negócio, ele é replicável. O que é que isso quer dizer? A ideia dessas empresas é trabalhar com a escalabilidade, né? Essa ideia do atingir o maior número de clientes possíveis, digamos assim. Por exemplo, o maior que a gente pode ter hoje é a própria Uber, né? Em que a ideia ela é escalável, não tem uma prestação de serviço personalizada. Eu posso escalar para um número N de usuários, e quanto mais usuários, melhor para o desenvolvimento do meu negócio. E aí, esse é um ambiente, são empresas que se desenvolvem dentro de um ambiente pouco organizado internamente, né? O surgimento dessas empresas tende a ser pouco organizado e tem uma forte dependência de investimento de terceiros. No Brasil, foi fundada a Associação Brasileira de Low-Techs e Legal-Techs, justamente para que essas empresas que atuam nesse mercado pudessem se organizar, porque elas estavam ali esparsas, né? Cada uma no seu lugar, e acabavam não tendo força de interlocução, né? Muitas vezes, em um ambiente regulatório, vamos dizer assim, tenebroso, afinal, ainda hoje muitos setores ainda carecem de regulação, e a gente vai perceber que essa carência de regulação é um dos pontos que fazem com que seja um setor temido, né? E a B2L, ela procurou sistematizar, organizar essas low-techs e legal-techs. E hoje o Brasil conta com mais de 150 empresas, startups, voltadas exclusivamente para o mercado jurídico. E são empresas que atuam em diversos setores, seja no desenvolvimento de conteúdo de consultoria para jurídica, redes profissionais, gestão de processos, gestão de documentos, autenticação de documentos utilizando a tecnologia blockchain, gestão de escritórios, gestão, hoje se trabalha com gestão interna, controles internos em gabinetes, né, em tribunais de justiça. O próprio STF, como a gente vai ver já utiliza plataformas de inteligência artificial para auxiliar ministros, um projeto piloto aí em parceria com a UNB, e são empresas que estão transitando, né, em um ambiente regulatório ainda não definido. Então, a gente percebe que hoje, a nível de Brasil, a gente tem um ambiente crescente de empresas que atuam especificamente com a gestão jurídica, a análise de dados, né, a chamada jurimetria, a utilização de alta capacidade de processamento de dados para auxiliar advogados e juízes, enfim, os operadores do direito de forma geral, no desenvolvimento de suas atividades. Agora, quando a gente vê a quantidade de empresas atuando nesse mercado e o volume de dados que são processados e o crescimento dessas empresas, que muitas delas hoje contratam com o poder público para desenvolver soluções para a administração pública de forma geral, não apenas restrita aos tribunais de justiça, já ao poder judiciário, mas em todas as esferas da administração, a gente fica um pouco perdido.
né, sem entender exatamente o que está acontecendo. Né? A ideia da mudança, quando vem uma mudança, a gente não sabe exatamente o que é que vem por aí. Então, a gente tem um cenário positivo, né, em que a gente vê a utilização de ferramentas tecnológicas para auxiliar, de certa forma, colocar ordem aí em uma certa bagunça que a gente tem, por exemplo, no Poder Judiciário. Afinal, nós temos no Brasil um Poder Judiciário que é repleto de processos judiciais. Aí, segundo o levantamento do CNJ, o último Justiça em Números, nós temos mais de 80 milhões de processos ativos. Então, é ser disso que o Poder Judiciário precisa otimizar o seu trabalho para permitir que entregue um resultado mais eficiente ao jurisdicionado, ao cidadão. Então, a ferramentas de tecnologia podem propiciar isso, né? Restringir, não o acesso à justiça, mas restringir o que seria atividade gerencial passível de ser automatizada, por exemplo, de atividades que devem ser realizadas exclusivamente por seres humanos. Né? E é claro, definir essa linha às vezes é um pouco tênue, principalmente quando a gente fala sobre julgamentos. Hoje também a inteligência artificial é amplamente utilizada por tribunais de contas do país inteiro. Aqui eu trouxe o exemplo do TCU, né? O TCU tem aí suas robôs, digo suas porque as robôs do TCU possuem nomes femininos, né? A gente tem a robô Alice e Sofia, que realizam a fiscalização dos entes públicos que possuem processos analisados pelo Tribunal de Contas da União. Agora, durante a pandemia da Covid-19, isso está sendo utilizado para otimizar a fiscalização das compras relacionadas a esse período emergencial e rastrear de forma muito mais rápida eventuais irregularidades. Né? A ideia de se traçar um parâmetro de risco e um robô, ao invés de um ser humano, conseguir identificar aonde estão os maiores riscos de haver ali um eventual superfaturamento de preços, enfim, contratações irregulares com empresas irregulares a partir de uma grande base de dados que é cruzada automaticamente. Então, isso traz maior eficiência, maior velocidade para o desenvolvimento da atividade, a própria atividade fim desses órgãos. Mas, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de atividades de ordem jurídica por parte de startups encontram resistência. O exemplo recente que a gente tem é que a Ordem dos Advogados do Brasil partiu para investigação da possibilidade de algumas dessas empresas estarem atuando de forma predatória ao oferecer serviços jurídicos. Né? Inclusive, isso estaria se relacionado a uma alta demanda de litigância em alguns setores. Então, ao invés de o cidadão se sentir lesado, procurar um advogado, ele procuraria uma dessas startups, preenchendo um formulário, isso seria encaminhado para a startup e iria traçar ali a estratégia jurídica para reparar uma eventual violação de direito. Então, a OAB partiu para investigar se estaria aí ocorrendo uma ação predatória. Outro ponto, um pouco mais profundo ainda que isso, é que foi a França proibindo divulgação de estatísticas de decisões judiciais, né, uma clara ideia de não se permitir a utilização da jurimetria para traçar os perfis de cortes, traçar os perfis de juízes, sob o argumento de que isso poderia trazer prejuízos para a atividade judicante.
Então, a gente percebe que existe aí um certo limbo, que a gente não sabe exatamente como lidar com todas as ferramentas que a tecnologia vem nos apresentando para análise de dados e oferecimento de soluções para os problemas que são encontrados aí, não só pela administração pública, mas pelo cidadão de forma geral. Afinal, é ele o beneficiado final ou não dos serviços desenvolvidos por essas empresas. A gente fica em um campo um pouco tenebroso, né? Quando a gente percebe o volume e a capacidade de utilização de dados que algumas empresas têm hoje e acaba que a gente fica, de certa forma, à mercê dessas empresas. O maior exemplo que a gente tem, né, recente notícia, foi o sistema do STJ, que tirou do ar, né, desde a semana passada, o segundo maior tribunal que a gente tem aqui no nosso país. Um hacker invadiu, sequestrou os dados do STJ e a gente viu o nosso segundo maior tribunal refém de uma ação dessa natureza. E aí a gente pensa na vulnerabilidade, em que, a partir do momento em que a gente tem a ideia de que é necessário evoluir, né, e muito se fala do chamado GovTech, né, o governo digital. Há quem diga que a Estônia, né, o país do futuro, em momento em que a gente está discutindo eleições na pandemia, a Estônia já utiliza eleições online há bem mais tempo do que a gente. O cidadão estoniano ele pode votar de qualquer lugar porque ele tem acesso a essa plataforma de forma digital. É um governo que já trabalha com blockchain. E a gente escuta muito falar sobre GovTech aqui no Brasil, inclusive por ação das próprias empresas e startups de tecnologia que encontram nesse setor uma oportunidade tanto de negócio como de evolução do ambiente institucional. Mas e aí a gente parte para uma certa discussão que pode ser também ética, né? A gente passa a ideia de quem controla os algoritmos. Nós já tivemos problemas de algoritmos nos Estados Unidos, por exemplo, que se tornaram racistas, né? Estudos realizados por faculdades denotaram que ao se alimentar uma base de dados de decisões judiciais, via-se que as eventuais penalidades aplicadas a réus negros seriam maiores do que aquelas aplicadas aos brancos, na ideia de que algoritmos são criados por seres humanos e seres humanos têm preconceitos e esses preconceitos podem ser replicados. Então, a gente começa a trabalhar com a ideia de accountability, né, de algoritmos. Afinal, se vamos entregar a capacidade de julgar a certo nível a máquinas, como seria possível eu identificar falhas e evitar esse tipo de erro nos algoritmos? Ou, além disso, como estruturar a minha base de dados de forma que eu não seja tão vulnerável do ponto de vista de segurança a ponto de um hacker invadir e ter acesso a dados extremamente sensíveis? Afinal, a gente está falando de processos judiciais, muitos correm em segredo de justiça, e o judiciário é bastante sensível a esse tipo de ação, porque imagine a gente ter uma ocorrência em que existem processos criminais que são destruídos, né? Então, como é que fica essa situação de insegurança? Como é que a gente trabalha para modificar isso? Então, a inovação, quando a gente fala, sobretudo dentro da administração pública, no sentido
amplo, ela precisa vir acompanhada de alguma cautela. Ao gestor público, ao administrador público, não é dada a oportunidade, né, de assumir riscos tão altos quanto um gestor privado poderia fazer. E é preciso também ter cautela no sentido de que a gente encontra, e isso é uma crítica que eu faço, a ideia da inovação festiva, né? De que a gente precisaria reinventar a roda dentro da administração pública como se tudo estivesse errado. A gente não pode partir desse pressuposto. Não está. Hoje, dentro da administração pública, a gente tem o surgimento de grandes fontes de inovação. Muitas vezes existe parceria entre o poder público e o poder privado nesse sentido, mas são dentro dos laboratórios públicos que a gente está vendo as grandes soluções surgindo aí para melhorar a vida do cidadão comum, buscando a maior eficiência na prestação de serviços públicos. Então, é bom ter essa cautela, perceber que a gente precisa de um ambiente regulatório para mitigar os riscos, ao passo que a gente precisa avançar com a ideia de governança dos dados. Afinal, os riscos eles precisam sim ser calculados. Afinal, uma adoção, né, uma tomada de decisão equivocada que ocasione, como, por exemplo, uma falha de segurança, como a que a gente viu no STJ, tem um custo aí milionário. Então, a inovação dentro do poder público, ela precisa ser vista dessa maneira. Não é a ideia de que os seres humanos serão substituídos por máquinas, porque já vimos que não é. Temos aí a necessidade de o profissional que atua, ele precisa se reinventar, né? Hoje se fala em desenvolvimento das chamadas soft skills, porque isso vai se permitir que os processos que podem ser automatizados, eles sejam automatizados. E aqueles que precisam de um processo de tomada de decisão mais assertivo devem se concentrar em seres humanos. Mas é nesse sentido que a gente precisa trabalhar, né? Evitar, de certa forma, a inovação festiva sabendo que é uma cautela necessária quando a gente parte para a administração pública, que não é preciso reinventar a roda, a gente não precisa começar nada do zero. O que a gente precisa é trabalhar com a adaptação, encontrar os erros, encontrar os problemas e utilizar as ferramentas que temos para buscar as soluções e aperfeiçoar essas ferramentas. E com isso, eu finalizo. Fica o meu contato, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira manter o contato sobre o assunto, e fico à disposição. Agradeço aí o tempo destinado a assistir essa minha exposição. Sei que eu vou participar do evento, né, e tenho a consciência de que eu vou aprender muito mais do que eu pude ter a oportunidade aí de tentar ensinar um pouquinho. Porque uma coisa que a gente aprende trabalhando com inovação é que todo dia é dia de aprender alguma coisa, que a gente nunca está ali pronto e acabado. Nós agradecemos a participação de Gisele. Gisele está nos ouvindo? Boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda. Muito obrigada. Vocês conseguem ouvir? A gente consegue te ouvir, sim, e te ver agora também. Gisele, antes das perguntas, eu vou só passar para o pessoal a avaliação de reação, tá? Para os participantes poderem avaliar a palestra. Bom, enquanto eles vão respondendo, tem um comentário aqui e pergunta da doutora Sheila. Vamos começar com ele. Ela diz o seguinte: Gisele, você é a prova viva de que a tecnologia é penetrante
capilarizável e, na maior parte das vezes, redentora, pois você é uma mulher vinda de um pequeno município, né, de São José de Pinharas, filha de pessoas sem a menor intimidade com a TI e com formação em ciências jurídicas pela UFCG no campus Souza. Você diria que as Lautechs estão para os escritórios e profissionais tradicionais do direito, como as fintechs estão para os bancos? Qual seria o equivalente do PIX, do direito conservador? Bom, no início eu gostaria de agradecer pela atenção de todos e dizer que a doutora Sheila não brinca em serviço, né? As melhores perguntas e feitas sob medida para nos deixar no muro. Mas vamos lá, vou tentar responder, doutora Sheila, à altura do que você merece. Assim como a todos os participantes, a gente está com um número muito bom de participantes, isso indica, né, proporção que o evento tomou no nosso estado e pela possibilidade de ser realizado online fora das fronteiras estaduais. Então, vamos lá, vamos começar. A relação entre fintechs e bancos tradicionais veio se aumentando aí uma certa tensão entre essas empresas de alguns anos para cá, né? A gente tem aí o surgimento das fintechs com bastante força no Brasil há cerca de 3 anos atrás. Há mais ou menos 2 anos, a gente viu um incremento de algumas dessas empresas a partir de aportes de investimento. E isso provocou a utilização de fintechs em massa por consumidores. E a grande ideia do mercado é isso, atrair consumidores. Os consumidores acabam moldando as iniciativas do mercado. Afinal, se eu tenho uma grande empresa, mas não me adapto ao meu consumidor, eu serei fadada ao fracasso. Na história, a gente tem grandes exemplos disso. A Kodak é um exemplo clássico de empresa que não se adaptou à inovação e acabou aí perdendo o seu nicho de mercado, em que ela era vanguardista e disparada a maior empresa do ramo de fotografias, né, de câmeras fotográficas. Então, com a migração do cliente tradicional dos bancos para as fintechs, acendeu aquele alerta, né, nas instituições financeiras, que se percebeu que ou algo mudava ou as instituições financeiras iriam continuar perdendo clientes até um ponto em que já não seria possível o seu reposicionamento no mercado. E aí vimos as instituições passarem por uma mudança até de marketing, de publicidade, para que instituições tradicionais ganhassem uma cara, uma feição de fintech, né? Falasse para um público diferente, voltado para a área tecnológica. E o Pix foi exatamente isso, trazer para o mercado, para as instituições tradicionais, uma facilidade que a gente encontrava amplamente em fintechs disponíveis aí, abertura de conta gratuita, com transferências também de forma isenta de taxas. Então, os bancos absorveram isso e trouxeram o que antes era um diferencial das fintechs para o seu portfólio de serviços. Então, houve essa incorporação, né? Isso a gente vê a empresa tradicional, conservadora, incorporando algo inovador para sobreviver no mercado. Não se sobrevive sem o usuário. No direito, não é diferente. A gente vem estudando, no Brasil esse movimento é recente, mas em países como a França e os Estados Unidos, a gente já vê com mais intensidade essa discussão sobre a atuação das law-techs no mercado jurídico e percebemos que, de novo, o foco é o usuário. As law-techs identificaram problemas dentro do mercado jurídico que eu vou usar o exemplo da advocacia, né? Aquela advocacia tradicional não era capaz de resolver e trouxe aí rapidez, qualificação, uma qualificação razoável, mas barateando aquele serviço prestado para o consumidor. Algo que a advocacia tradicional não seria capaz
de fornecer, já que você tem um serviço intelectual ali, basicamente manual, né? A ideia do advogado que senta para produzir. Então, as low-techs conseguiram desenvolver um modelo de negócio escalável para a prestação de serviço jurídico, algo que no mercado tradicional, no direito tradicional, seria inimaginável. E aí, o que é que ocorre? A gente está vendo os escritórios de advocacia tradicionais, mas de uma forma geral, o próprio Poder Judiciário, a gente acompanha essa mudança, incorporando algumas ferramentas que são típicas dessas low-techs, de gestão dos processos e gestão dos clientes, contato com os clientes, para que possam se readaptar, para não perder o seu tradicional mercado e sucumbir diante das low-techs. A gente tem ainda uma disputa regulatória. A gente sabe que, no Brasil, o Estatuto da OAB, por exemplo, garante aí a exclusividade dos serviços típicos da advocacia para advogados inscritos na OAB. Existe uma restrição em que o advogado não pode atuar de forma empresária, né? E as low-techs, aí, em tese, esbarram nessa vedação. Só que já está acontecendo. E se a advocacia, o mundo jurídico, esperar a decisão regulatória, é provável que o consumidor, já ao final dessa decisão, ele já não se importe tanto com qual vai ser a decisão ali adotada. Ele vai querer utilizar o serviço da low-tech. E uma coisa que a gente sabe sobre inovação, a gente pode esperar ela chegar, sem se preparar para ela, mas aí seremos engolidos. Ela vem como uma onda, né? A gente não consegue barrar. E é muito difícil a gente retirar do mercado depois que, esse tipo de empresa, depois que elas já se estabeleceram e o consumidor já não aceita um outro tipo de prestação de serviço. Então, o que a gente vê hoje é o direito tradicional se adaptando a essas mudanças e incorporando. A gente vê tribunais tradicionais como o STF incorporando inteligência artificial ali, fazendo parceria com a Universidade de Brasília para desenvolver ferramentas, né? O Victor, como foi batizada a inteligência artificial do STF, para ajudar nos julgamentos dos ministros. Isso vem sendo incorporado pelos escritórios para uma parte extremamente importante, a gestão dos processos, sejam os processos judiciais ou processos internos, a avaliação dos dados, o uso da jurimetria. Então, a gente vê esse movimento de mudança do direito tradicional para fins de adaptação. É um pouco difícil falar sobre o que seria o PIX do direito conservador, equivalente ao PIX na área jurídica, porque a gente ainda tem uma diferença na prestação dos serviços, os serviços jurídicos oferecidos em relação aos serviços bancários. Por mais que a gente tenha conseguido perceber que existem serviços que podem ser, sim, automatizados, e esses serviços automatizados dentro do mundo do direito serão feitos dessa forma, e isso é algo que a gente basicamente não vai conseguir lutar contra, mas existe também um alto grau de trabalho manual, né? A elaboração de estratégias, sobretudo quando lidamos com empresas e o poder público, a construção dessas estratégias precisa obedecer caso a caso. Então, seria difícil imaginar uma solução como o PIX, aplicável aí de forma geral a todos os usuários de plataformas jurídicas. Mas hoje a gente já tem, basicamente, a parte de gestão de escritórios, a gente já tem feita de forma totalmente automatizada. Então, qualquer plataforma online de serviços jurídicos oferecidos hoje, mesmo que não trabalhem com jurimetria, com análise de dados de decisões judiciais, com construção de peças jurídicas feitas de forma personalizada, mas todas trabalham com a parte de gestão dos dados
administrativos, essa parte gerencial. Então, a gente vê realmente esse movimento de adaptação e mudança do direito tradicional. As empresas aí chamadas low-techs, as startups jurídicas, elas estão realmente moldando a evolução da prestação dos serviços. Então, é bastante interessante acompanhar esse processo. E, às vezes, a gente acaba encontrando até mesmo choques de gerações. Em mercados tão tradicionais como o direito, não é comum a gente encontrar pessoas de gerações diferentes entrando em conflito pela forma de utilização dessas novas ferramentas. Mas é algo aí que a história está nos mostrando que tem muito a oferecer em termos de evolução e entrega eficiente dos serviços. Espero que eu tenha conseguido responder à pergunta da doutora Sheila e fico à disposição para eventuais questionamentos. Acho que respondeu sim. Tem até outra pergunta aqui que está um pouco relacionado com o que você falou aí durante a resposta, a pergunta da doutora Sheila, que é justamente sobre a experiência que você teve lá em São José de Piranhas, né? Que sabemos que, enfim, é uma cidade pequena, então tem menos recursos que aqui na capital, o pessoal tem menos intimidade com a TI, e assim, se a gente, e como você bem falou, se é um desafio já para inovar aqui numa cidade grande, no STF, em grandes tribunais, como é que foi, assim, quais foram as dificuldades, como foi o desafio de inovar lá numa cidade pequena? Bom, não foi, é um desafio constante. Pode ser até um jargão, pode ser até senso comum essa resposta, mas passa diretamente pela cultura das pessoas. E as pessoas são avessas à mudança. E isso é natural. Né? Se a gente for parar para analisar o ser humano, ele por si ele é avesso a qualquer mudança, porque mudança significa a necessidade de se adaptar e isso gera um gasto de energia. Então, se o ser humano está ali num lugar confortável, porque ele não está gastando mais de energia do que ele quer e que ele pode permanecer ali sem nenhum tipo de risco, ele provavelmente vai querer fazer isso. Inserir qualquer tipo de mudança significa tirá-lo dessa sua zona de conforto, colocá-lo em um ambiente em que ele vai precisar gastar aí, recursos, no mínimo tempo, né, para poder aprender ou reaprender e aperfeiçoar o trabalho que ele vinha ali fazendo há tanto tempo, sob aquela frase clássica do "a gente sempre fez assim". Então, é muito difícil e, no primeiro momento, a gente percebe que, por mais que a gente chegue empolgado, vimos em tal lugar, a gente fez um benchmarking e isso está sendo implantado numa cidade como, por exemplo, João Pessoa, Brasília, e pode dar certo aqui. Essa empolgação cai por terra quando a gente percebe que é muito difícil convencer as pessoas a aderir a esse projeto. Mas é necessário. É necessário esse trabalho de convencimento. E a gente consegue a partir da apresentação de resultados. Grandes processos de mudança e inovação dentro da gestão pública não aparecem com um projeto imenso, né, com altos custos. Eles começam pequenos, a partir de pequenas modificações em que a gente consegue obter resultados suficientes para convencer o maior número possível de pessoas de que aquilo pode trazer melhoria para a organização e entregar um melhor resultado para o cidadão comum, que é o usuário final do serviço prestado pelo poder público. Então, não adianta a gente chegar com aquela ideia de que lá fora está sendo feito, então, por isso é que vai dar certo, porque ela não vai funcionar. É muito difícil conseguir uma adesão organizacional a partir dessa ideia. Então, precisamos escolher um ponto, né, para começar. Olha, vamos começar por aqui
quando começarem os resultados a aparecer, a gente acaba tendo maior legitimidade. E assim crescem os grandes projetos. Aqui em São José de Piranhas, por exemplo, isso começou com uma semente numa secretaria específica, a Secretaria de Educação. Então, a gente tinha eu não vou dizer rejeição, porque não é rejeição, mas é uma resistência natural comum e que, quando começou a dar resultados em um ponto específico, as pessoas começaram a olhar e dizer, poxa, mas não é tão difícil assim. Se pode ser feito ali, aqui pode ser feito também, e o pessoal lá está ganhando tempo, né? Tá ficando muito mais fácil conseguir dados, a adoção de políticas públicas baseadas em dados. E você tem um comprometimento de gestores-chave dentro da administração pública para tocar esse tipo de projeto. Então, é essencial que isso seja feito. E um ponto extremamente importante é o trabalho em equipe. A gente não consegue fazer nenhuma mudança desse tipo quando o trabalho ele é concentrado em uma pessoa, né? ou um órgão específico. A gente precisa de equipes alinhadas, falando a mesma língua e capazes de mostrar a integridade desse projeto, o começo, o meio e o fim. Então, é difícil e existe essa necessidade de adaptação constante, né? Porque a iniciativa inovadora foi implementada agora, por exemplo, em 2020. 2022, vamos dizer que trocou o gestor da pasta. Então, a gente precisa de um trabalho sólido o suficiente para que, independentemente dessa mudança de pessoas, ele consiga caminhar sozinho. Claro que os líderes importam, mas é preciso que a gente mantenha uma base forte para que, independentemente dos líderes, quem compõe o projeto consiga entender que ele continuou de pé e existe um ponto final que deve ser alcançado. A boa e velha ideia clássica da administração, né? Quem, quando e onde quem vai fazer, quando vai fazer e como vai fazer. Isso a gente faz através de planejamentos bem delineados e dados claros e transparentes para a organização. Sem dúvida. E para finalizar, tem uma pergunta aqui que é mais uma provocação, que é com relação ao futuro, né? Foi falado em outras palestras hoje durante o dia, você acompanhou que, enfim, foi falado dos avanços da IA com relação a reconhecimento facial, a reconhecimento de pessoas, de modo geral, formas avançadas de aprendizado de máquina, né? Então, cada vez mais as máquinas não estão querendo tomar o lugar, mas estão querendo automatizar, né, mais os processos. Então, a pergunta que está no título da sua palestra, ela agora é para você. Assim, existe esse medo desse futuro do que pode vir com essas demandas de IA pela frente, com Big Data, com blockchain, com muita coisa nova que vai aumentar e já está aumentando muito os dados. Existe esse medo, assim, esse receio do que pode vir? Bom, eu acho que qualquer pessoa normal assim vai dizer que tem medo do futuro, independentemente do assunto que a gente esteja falando, porque o futuro ele é sombrio, né? A gente não tem condições de controlá-lo. O maior exemplo que a gente tem é a pandemia pela qual a gente está passando. Lá em janeiro, a gente não imaginava um futuro dezembro, chegar no futuro dezembro da forma como chegamos. Então, tudo que a gente não controla causa medo, causa algum tipo de ansiedade. E com a inteligência artificial não pode ser diferente. Hoje a gente percebe o crescimento das discussões éticas sobre o uso da inteligência artificial, a transparência dos dados, a accountability. E é importante discutir esse tipo de coisa, por quê? Porque a gente está falando sobre decisões que podem impactar diretamente na vida das pessoas. Então, sim, é um pouco assustador. A gente tem um exemplo de um escritor chamado Morozov, né, Eugênio Morozov, que ele fala sobre essa ideia de que a tecnologia veio como uma salvação, uma panaceia para salvar a humanidade.
E ele é bastante crítico a essa ideia. Muitas vezes a gente está tão empolgado que não percebemos que o que achamos que pode ajudar o desenvolvimento da humanidade de forma, inclusive social, na verdade pode esconder a adoção aí por governos ou mesmo companhias privadas, empresas privadas, de uma possibilidade de controle em massa da população, que a gente nem tem condições de entender o alcance desse controle. Quando a gente fala sobre cidades inteligentes, e já André Agra vai falar aqui no evento, e é uma pessoa que é referência quando se fala de cidades inteligentes aqui na Paraíba, ele sempre toca bastante nesse ponto, né? Que a gente precisa pensar na cidade inteligente com dados, mas por trás disso tudo existem pessoas. Então, a gente precisa desenvolver a tecnologia pensando no limite do alcance que o poder de decisão que pode ser dado a esses algoritmos vai impactar diretamente na vida das pessoas. O exemplo dos algoritmos racistas que tivemos nos Estados Unidos, imagine a utilização de inteligência artificial para definir o número de anos que vai ser aplicado a um determinado réu em um processo criminal. Então, se você tem a adoção, se a máquina aprendeu que pessoas com determinada cor de pele, que advieram de uma determinada localidade no mundo, com determinadas características, elas são mais perigosas para a sociedade, a máquina automaticamente vai identificar que aquela pessoa oferece um risco maior e aplicar uma pena maior. Mas quando a gente fala sobre liberdade, existe o cálculo não é tão exato. A liberdade do ser humano não é tão exata. Então, é um pouco assustador. Um pouco não, é bastante assustador. Eu cresci assistindo ali ficção científica, então a gente fica sempre com a ideia do Minority Report na cabeça, né? Antes mesmo de a gente cometer o crime, a máquina já conseguiu prever que eu vou fazer isso e já me aplica ali a pena antecipadamente. É, sim, assustador enquanto seres humanos, mas é preciso identificar o que nos assusta, aquilo que pode dar errado, porque sim, pode dar errado. A gente viu aí o que aconteceu no STJ, deu bastante errado. Então, a gente precisa antecipar isso, trabalhar mecanismos de controle, e volto a falar sobre a governança dos dados e da tecnologia da informação dentro do poder público de forma geral, para tentar mitigar esse tipo de risco e acabar aplacando também, né, deixando as pessoas mais tranquilas sobre como seus dados estão sendo utilizados e, em caso de algoritmos decidindo, que a gente seja capaz de identificar como é que ele efetivamente decidiu. Porque se a gente tem alguém tomando uma decisão, a gente precisa ter transparência suficiente para saber como é que se chegou àquele ponto. Isso é uma questão básica da administração pública. Não faria sentido, por exemplo, eu exigir transparência de um gestor público no momento em que ele está elaborando uma política pública em determinada área, como a saúde, ao mesmo passo que eu permitiria que a geração de dados automatizados para tomar a mesma medida, a mesma escolha em termos de política pública, mas que não fosse transparente como o gestor teria que ser, passar ali pelo crivo de outras autoridades e mostrar à população como é que ele saiu do ponto A para chegar ao ponto B com aquelas medidas ali adotadas. Então, acho que é isso. É isso. Como não temos mais perguntas, em nome do comitê, Gisele, nós agradecemos a sua participação, sua disponibilidade, sua apresentação também sobre esse tema que é tão importante, né, e que está tão relacionado com os outros temas apresentados hoje, né, que está tão presente nas nossas vidas. Então, muito obrigado pela sua contribuição aqui no simpósio. Eu que agradeço. Gisele. Obrigada, Gisele. E
inclusive sobre a nosso público, né, que participou aqui, para mostrar um pouco da capilaridade que o simpósio conseguiu, né? A gente conseguiu até agora 173 participantes terem entrado, né, na ferramenta para acompanhar um pouco o simpósio. A gente conseguiu chegar a 91 órgãos inscritos e a 61 pessoas, 61 órgãos efetivamente participaram, pessoas de órgãos inscritos entraram aqui. Então, tivemos presença de 61 órgãos efetivamente que chegaram aqui no simpósio, com seus profissionais, além de profissionais liberais, como advogado e estudantes. E, inclusive, a gente tem participantes da Prefeitura Municipal de Campina Grande, de Caturité, não só de São José de Piranhas, de Cuitegi, de João Pessoa também. Temos Hospital Universitário Júlio Bandeira, de Cajazeiras, da EBSER. Então, a gente conseguiu, assim, chegar ao Hospital Geral de Itaperoá. Temos bastante o EPB, bastante presenças, assim, que não vieram somente aqui de João Pessoa. A gente conseguiu um pouco dessa meta aí que o fato dele ser online, né, permitia.